Olá, hoje é dia 1º de outubro de 2015 e essa é a 62ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Daqui de Belo Horizonte eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo eu sou o Felipe Men. Tudo bem, Caio? Tudo bem, meu caro, como andam as coisas? Agora é um pouco menos derretíveis, igual estavam na semana passada. Pois o que é sempre uma boa notícia. É sempre uma boa notícia, apesar de ainda estar bem quente, está menos quente, né? Exatamente. Semana deu até uma chuvinha aqui, foi diria que providencial para a manutenção da vida na cidade de São Paulo. Olha, vocês estão com sorte, porque aqui em Belo Horizonte nem vapor. Nem vapor. Nada. Depois que a gente achou possível água líquida em Marte, a gente não pode nem tocar, as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Já vou começar a fazer uma poupança para a minha ida para Marte. Cara, e aí a gente faz o ainda sem no.me/Marte. Bacana. Cabeça, falando em ainda sem no.me, vamos agradecer as pessoas que comentaram na 61ª edição lá no justamente ainda sem no.me, que é o espaço que você que está ouvindo agora, se quiser se manifestar, é bom que você vá lá e comente. Porque às vezes a gente muda a nossa pauta, às vezes a gente insere novos assuntos para discutir e, claro, a gente tenta dar o feedback às pessoas que comentaram. Então, o nosso agradecimento ao Eduardo Elias e o Lucas Valadares que foram lá e comentaram. Exatamente. E sobre a mudança de pauta, que no fim do nosso podcast do 61 a gente falou um pouquinho sobre o Walking Dead e, ao que parece, virou uma febre na caixa de comentários da postagem. Isso. A discussão sobre o Walking Dead. Enfim, eu tô lá, né, cara? Curto e recomendo a todos que assistam e que principalmente leiam os quadrinhos do Walking Dead. Mas não assistam The Fear of Walking Dead, né? Aparentemente. Aparentemente, porque pra mim me deu sono. Pra mim... O primeiro episódio eu achei esquisito, o segundo já deu uma melhorada. Agora tem mais 2 no torrent ali que eu tenho que assistir. Pois é, eu tô deixando de banho-maria aí pra ter mais episódios, inclusive pra dar tempo de eu assistir The Nick. Você já assistiu The Nick, cabeça? Não, esse eu tô por fora. The Nick é do nada mais, nada menos, dirigido pelo Soderbergh, e quem é a estrela principal é o nosso amigo Clive Owen. Porra! Cara, o negócio não é brincadeira não, e fala do começo da medicina no início do século XX, na cidade de Nova York, tinha que ser, né? E The Nick é o diminutivo de um hospital onde o Clive Owen trabalha e onde acontecem umas coisas muito massas. Então eu recomendo assistir, cara. Vou colocar na lista. É Nova York, gravado em Nova York ou é gravado em Vancouver e passado em Nova York? Não dá pra ver, cara, porque é bem de época, né? Bem do passado. E mostra os grandes afortunados, Vanderbilt da vida, saindo de Nova York e indo para fora da cidade. Aí você vê que fora da cidade é tipo o Upper East Side, assim, sabe? Vou colocar na lista aqui de coisas a assistir. Eu recomendaria, estou assistindo, estou curtindo, muito bem produzido. Nosso amigo Soderbergh faz coisas de fino trato. Eu vou com certeza colocar na lista e estou colocando aqui a pergunta sobre Vancouver, ela foi retórica porque eu vi um vídeo essa semana de um bom canal no YouTube chamado Every Frame is a Painting, onde o cara fala que Vancouver nunca faz ela mesma. A cidade é o terceiro maior polo de cinema nos Estados Unidos, mas nunca é retratado como Vancouver. Olha, e fica fora dos Estados Unidos, né, cara? A galera grava... Desculpa, da América do Norte. Perdão. Pois é, muito bacana, hein? Interessante. Estará na listagem deste episódio. E já que você mencionou esse assunto, cara, eu lembrei de um episódio do 99% Invisible, em que eles dedicam o episódio inteiro a falar de um prédio em Los Angeles, que é o prédio que mais apareceu no cinema. E aí eles contam a história do prédio, e é o prédio onde, por exemplo, ficava lá o cara do Blade Runner. Era aquele prédio estranho que parecia uma prisão decadente, um hospital decadente, e desde sempre, desde que o prédio foi construído, ele é utilizado como locação e funciona um monte de repartição pública no lugar e tal. Bem interessante. E provavelmente deve ter uma série foi locação para os mais diversos tipos de prédio, né? Deve ser prisão,
órgão prisão, governamental, hospital, ciência, o caralho a quatro. Sim, muito bacana. E o 99% Invisible é um podcast que você precisa ouvir. E estará também nas notas deste episódio. Isso aí. Agora vamos para o nosso episódio, né, cara? Foram selecionadas algumas coisas bem interessantes aí para a gente conversar nesse dia de hoje. O que você sugere para a gente falar em primeiro lugar, cabeça? Ô, Caio, vamos fazer desta feita, vamos fazer o lead não invertido. Vamos começar pelo que eu acho que é mais relevante. Sim. Que foi inclusive uma dica da Joyce Campos, da pauta, que foi ontem a grande notícia que eu estou colocando tanto de aspas, sobre o fato do criador da Dilma Bolada ter pulado fora do barco da Dilma. Pois é, cara. Isso aí também, eu acho que foi coincidentemente um monte de gente falando sobre o assunto. Me foi apresentada essa notícia por um aluno lá eu estava dando aula ontem na pós em comunicação digital. O Fernando Osório me falou exatamente disso. Então vamos lá, né, cara? Primeiro, é muito engraçado isso ser mais relevante do que outras notícias na mesma seara política, entendeu? E tal, não sei, cara. A gente pode ver essa notícia de vários pontos de vista, assim. Eu não sei nem por onde começar. Vamos começar pelo mais leve, cara. Eu acho que os atleticanos, você não se enquadra nessa brincadeira, devem ter gostado da referência que ele fez, né? Ele fez a referência sobre... A musiquinha, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão, é verdade. Exato. É verdade. Até eu, que não sou um entusiasta do futebol, achei que, poxa, os atleticanos vão gostar disso aí, né? Os atleticanos antidilmistas, então, vão estar... Nossa, se regozijando. Exatamente. Agora, aí tem um outro ponto, Caio, que eu acho que tem que ser levantado, é o seguinte. Até que, para não já chegar chutando, colocando o pé no peito. Uhum. É claro que esse perfil ele deve ter nascido em algum momento de um entusiasta do governo. E, obviamente, a comunicação do governo vendo o potencial deve ter se aproximado do cara e feito qualquer tipo de contato que seja. A questão é, até que ponto canais, e não estou falando só de situação nesse caso, mas até que ponto personagens fictícios, que é o caso da Dilma Bolada, são relevantes para a discussão política do país, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que eles são extremamente relevantes porque na formação de discussões nas plataformas sociais, especialmente no Twitter, esse perfil da Dilma Bolada tem um papel preponderante, sabe? Eu acho que nas manifestações que a gente tem visto anti-governo Dilma, e aí sem nem entrar no mérito da questão do teor dessas manifestações, o perfil da Dilma Bolada, ele prestou e presta, né, até o presente momento, um serviço interessante de defesa do governo, né, algo que é muito relevante. E tem uma influência danada, cara. Tem uma influência danada e pode, enfim, dar uma direcionada na opinião de multidões. Argumentam que, aí eu não sei se entra muito na onda, argumenta-se muito que aconteceu o fim do pagamento, né, do FII para o nosso amigo Jefferson Monteiro, e isso que motivou a sua saída, né? Era o ponto pé no peito que eu queria chegar, entendeu? Para mim ficou claro passei na frente aí da sua... Não, sem nenhum problema. Eu acho que a gente naturalmente iria chegar nesse ponto. Uhum. Mas ficou com cara de que realmente pararam de pagar. Uhum. Parou de pingar. Uhum. E claro, assim, o texto em si, o texto que ele comunica que saiu parou de apoiar, ele eu diria até que ele é muito correto. Uhum. Porque eu que faço parte dos
10% que apoiam o governo, segundo a última pesquisa. Nossa, essa é ótima. Eu entendo que tudo que ele falou eu tendo a concordar. Mas ficou muito um negócio de recalque, cara, saca? Tipo, parou de pagar e eu não tô... E por isso não contem mais com o meu apoio. Eu não sei a sua opinião. Olha, cara, eu vejo esse tipo de manifestação do Jefferson com bastante proximidade, porque eu também sou parte dos 54 milhões, né, que votaram na Dilma, mas eu tenho visto diariamente uma dificuldade crescente em continuar apoiando. Velho. Eu acho que o principal foi feito, que foi evitar a eleição do outro candidato. Isso foi muito importante. Mas eu confesso que me decepciona bastante uma série de escolhas aí que foram feitas. Então, pode ser a questão do pagamento, muito embora eu imagino que, se fosse esse o caso, seria um baita tiro no pé. Por quê? O perfil da Dilma Bolada, ele representava um apoio muito mais... não é que é mais interessante, mas que atua numa frente bem diferente daqueles tijolaço, cafezinho, que são declaradamente apoiadores, e está claro que eles estão na folha de pagamento e encontram justificativa para o apoio em qualquer lugar. O perfil da Dilma Bolada, ele tinha uma coisa ainda crítica, uma coisa de tipo, eu apoio, mas eu tô de olho, e eu acho que tinha uma influência, às vezes, mais bacana do que a do cafezinho, do tijolaço, por exemplo, que são aqueles militantes chatos, sabe? É aquele tipo de cara que faz você não querer ir em qualquer reunião do partido. E também tem, nesse seu ponto de vista, tem a ver até com a mídia, né, Caio? Quer dizer, talvez um perfil numa rede social, um perfil cômico numa rede social, ainda é visto com mais leveza e mais relevância do que o cara que mete um sitezão velho de guerra lá e desanda a falar bem ou mal de um ponto de vista a partir de suas convicções. Pois é, cara, eu acho que, se foi o caso de pararem de pagar, foi uma bobagem danada. Esse texto, essa postagem do Jefferson Monteiro, ele dá uma dica de que talvez não houvesse pagamento também. Então, isso é o tipo de coisa, cara, que a gente dificilmente vai saber a verdade, né? Dificilmente vai saber o que exatamente aconteceu, porque não é uma coisa que interessa muito a averiguar. Então não vai ter muita gente correndo atrás para falar, não, ele era da folha de pagamento, ele não era, ou ele ainda é. Então pode ser até que alguém saiba disso e coloque a boca no trombone aí, mas vai ser difícil você verificar verdadeiramente, né? Agora, a minha outra pergunta será que não está na hora, no geral, assim, porque igual a gente estava comentando logo antes do começo da gravação, a respeito de bots, perfis em redes sociais e afins. Está na hora de rever essas estratégias? Porque eu fiquei preocupado com o que você iria falar aí, cabeça, porque qualquer outra coisa que não rever seria impossível e utópico. Né, você tentar regulamentar, você tentar... Não, sem chance nenhuma. Rever. Mas rever eu acho muito importante. E eu acho que mais importante do que isso, cabeça, é importante rever, porque os bots, os robôs e todos esses apoiadores, orgânicos ou não, eles representam um papel importante, especialmente no processo da campanha. Eu acho que isso precisa ser revisto, precisa ser melhor construído, mas uma coisa que é mais urgente do que isso é nós, cidadãos comuns, eleitores, prestarmos mais atenção nas coisas que chegam até nós, que é um negócio que me preocupa bastante, que
A gente fez uma transição, cabeça, das mídias de massa para as mídias sociais, que foi muito boa, foi muito benéfica. A gente agora tem a faca e o queijo na mão, a gente pode colocar as informações, embora a gente faça isso no geral, né, as pessoas façam isso numa quantidade muito pequena ainda, mas eu acho que a gente pulou uma etapa que foi a da melhoria da nossa capacidade de interpretação. Isso é muito complicado. E a gente vê isso nos comentários de Facebook, nos comentários de YouTube, que as pessoas comentam sem ver, comentam sem ler, comentam sem nem clicar no link. As pessoas têm como verdade aquilo que vem de determinadas fontes, elas não contestam. E se contestam, sempre contestam brigando. Então é uma coisa que eu vejo depender muito da nossa evolução como ser humano para poder saber separar bem o joio do trigo. Aí eu falo isso recomendando uma leitura bacana, que é aquele livrinho do Alain de Botton, o Notícias Manual do Usuário. Eu acho que essa leitura ela é providencial, a risadinha aí é ótima, porque eu imagino que muita gente tenha a mesma questão com relação ao Alain de Botton que você tem aí, que ele é um cara meio... Eu entendo, bicho, ele escreve livro para vender. Ele não é um autor, vamos dizer assim... dos mais respeitados dentro dos ambientes acadêmicos e de produção científica. Mas ele verbaliza uma coisa que é muito importante, especialmente na conclusão desse livro, que ele fala que o papel do editor, como pessoa, está se tornando obsoleto. Os algoritmos estão substituindo os editores. E ele não vê isso como ruim, ele vê que os editores eles têm que se preocupar mais em escrever notícia, voltar a escrever notícia, do que efetivamente pautar as discussões. Mas na conclusão ele fala que sai o editor, entra o algoritmo, e isso nem é a coisa pior de todas não. Mas o mais importante vai ser a gente aprender a lidar com o algoritmo, porque o algoritmo vai jogar um monte de sugestão para a gente. E a gente vai ter que aprender a lidar com a interpretação dessas sugestões. Eu acho que a gente precisa fazer isso, inclusive para aprender a lidar com esses bots, para aprender a lidar com esses bots orgânicos, né? Esses caras que são verdadeiros robôs, que são pagos para falar determinadas coisas. Quando você fala de escrever livro para vender, eu lembrei, por exemplo, do Malcolm Gladwell, que eu já ouvi a mesma crítica dele, entendeu? Sim. Que o jeito que ele escreve, tipo, o livro ele é muito amarrado. Se você pegar, sei lá, o Tipping Point, Outliers, muito então bons. Muito bons. Mas beira quase a picaretagem, de certa forma, sim, sabe? A analogia ao Código da Vinci, né, bicho? É muito bem amarrado de um jeito que você até desconfia que pode ser verdade, sabe? Então, é por isso que o nome Notícia Manual do Usuário também é muito bem bolado. Por isso que vale a risada. E eu concordo, Caio, que a gente tem que... A capacidade de interpretação, ela é de fato... ela precisa ser melhorada. Uhum. E isso, a médio prazo, acaba sendo muito prejudicial no debate político, né? E no debate de qualquer outra coisa, mas nesse assunto a gente está falando do debate político. E é uma coisa que a gente está vendo isso hoje no Brasil, que está desconfortável, virou torcida, né, cara? A gente brincou de Atlético aí no começo, mas virou torcida. Então, se você é do A, você não pode ser do B, e eu sou do B, você é do A, então nós somos contra um ao outro. Que bobagem, gente. Aí não tem discussão. Né? E aí as pessoas têm uma dificuldade tão grande de entender quando eu falo umas coisas dessa, de que, poxa, cabeça, isso daria para fazer um episódio só sobre isso, só sobre aquela proposição de que o Facebook é uma bolha e que não há nada de errado ele ser uma bolha, né? E o fato de as pessoas não conseguirem discutir efetivamente com aqueles que têm opinião contrária. Né? E isso não é uma culpa da plataforma ou nem uma culpa de nenhuma ferramenta. Isso é uma questão social. A gente está com dificuldade de discutir porque isso que está acontecendo não é discussão. É puro e simples ataque dos dois lados. E que como se só existissem dois lados. Né? É fogo isso. Eu que votei na Luciana Genro, eu me vejo. Então eu não pertenço a nenhum dos dois. Então, o que eu sou?
Eu tenho críticas a fazer à Dilma e tenho críticas, claro, como qualquer ser humano que tem QI acima de -10, tem críticas a fazer a qualquer coisa que aconteceu antes de 2002. Mas é complicado, né, cara? Mas enfim. É muito esquisito. Momento clichê do podcast hoje. É muito esquisito você tratar um negócio que não é preto e branco, é tipo cinza. É cinza. Tons de cinza, sabe? Um dos gráficos que eu achei muito relevantes pós-eleição, quando a gente tende a separar o país por quem votou, em qual estado que o candidato ganhou. Então você pinta tudo de azul ou vermelho, quando na verdade são tons de roxo, sacou? É, tudo roxo, porque em todos os estados teve gente que votou nos dois, né? E bicho, pelo amor de Deus, gente, não é pra ser azul ou vermelho, saca? Você tem coisa que você concorda, igual o Chris Rock fala sobre ser republicano e democrata em 2004. Ele fala assim, tem coisas que eu sou liberal, outras eu sou conservador, e outras eu estou no meio do caminho, entendeu? E bicho, é normal que isso aconteça, não é ruim você ter opinião com ressalvas. O que eu acho que no final das contas a gente tem que melhorar é a capacidade de interpretação, de diálogo e, pelo amor de Deus, fugir dos ad hominem, porque eu não aguento mais discussão que já parte pro ad hominem logo no começo. Muito legal você lembrar disso daí, cara. Do ad hominem? Sim. Enfim, né, cara? E isso é o que a gente mais vê e isso é o que mais tira pessoas das discussões, né, bicho? Exatamente. Enfim. Eu já nem entro. Começou ad hominem, eu já pulo fora. Mas eu acho que é a atitude correta a se fazer, cabeça. Eu acho que a gente não pode alimentar esse tipo de comportamento, não. Eu espero que os ouvintes do Ainda Sem Nome também não propaguem esse tipo de comportamento. Uma última nota que eu acho sobre essa notícia do criador da Dilma Bolada, o Jefferson Monteiro, ter saído do barco. Alguma linha da matéria do UOL aqui que fala que ele também confirmou a notícia via Snapchat. E eu acho incrível agora o Snapchat também virar fonte. Não, cara, eu como sempre, né, muito aberto a coisas novas. E aí eu tenho prestado bastante atenção no que os meus alunos falam sobre essas plataformas. E uma coisa que me falaram recentemente é que o Snapchat tem uma coisa da exclusividade, né, de quem viu, viu, quem não viu, não viu. Porque a coisa some, né, depois de um tempo. Então, ali tem uma questão da exclusividade de quem leu a notícia, de quem viu o vídeo, ou de quem viu aquela imagem, que pode ser bastante interessante. Então, quem sabe, a explorar no futuro essa coisa a efemeridade das publicações no Snapchat e a importância de quem está lá acompanhando o tempo todo para falar que viu, né? Pois é, mas aí como fonte de notícia fica um pouco difícil, né? Não estou questionando aqui nesse caso, pelo amor de Deus, gente, vamos ter interpretação de texto. Não estou questionando que ele não falou isso no Snapchat, porque eu também mal uso o Snapchat. Eu sou muito velho para o Snapchat. Eu só acho que é muito interessante você ver uma ferramenta cuja principal característica é o fato de ser perecível, a postagem, e ela virar fonte para qualquer notícia. Tipo aquele dilema do barulho da árvore que cai na floresta quando não tem ninguém lá. Se ninguém viu, ou se pouca gente viu, como é que você pode confirmar, entendeu? Pois é, mas é a mesma coisa de um relato oral, né, cara? Se é um relato oral de você e a sua fonte numa sala fechada sem gravador, depois você cita, e aí? E aí dá na mesma, né? Ou não? De fato. De fato. Enfim, não sei. Quem tem informação efetiva em jornalismo pode opinar aí. Quem assinou o memorando do Marlon lá 3 edições para trás, né? Um outro ponto ainda sobre o Snapchat você vê, por exemplo, o Elon Musk colocar as tentativas de pouso do foguete dele no Vine. E o Vine também virou fonte de notícia. O que é muito legal também, no final das contas. Eu acho o Vine muito bacana, porque o Vine... Você vê, né, cara, é uma coisa gradual. Eu acho o Vine legal porque o Vine não some.
Então, de vez em quando eu entro lá no Vine e olho as coisas das pessoas que eu curto, dou umas risadas, vejo umas coisas interessantes e boa. Eu não preciso estar lá o tempo todo, né, fritando na plataforma para ver o que apareceu. O Vine, e tem muita gente fazendo coisa legal pro Vine. Tem. Muita gente. Se tem, cara. Como tem também coisas interessantes acontecendo na nossa pauta, né, Cabeça? Tem, exatamente. Obrigado, Caio, por voltar para a pauta. A próxima pauta, o próximo assunto é o fato da gente citar um jornal de Minas no nosso podcast, que eu acho que é um fato interessante, inédito, né? Mas o Facebook vai passar a aceitar vídeos como fotos de perfil. Aí tem um problema de conceituação aí, né? Vai aceitar vídeo como foto. Mas tudo bem, né, cara? Tudo bem, beleza. A gente releva isso. Se falar só trocar foto por imagem. Imagem, né? Vídeo. Tudo, mídia de perfil, que seja. Identificador de perfil, sei lá. Mas enfim, né, cara, eu acho muito interessante, não é necessariamente vídeo, né? Você grava um vídeo e a ferramentinha do Facebook transforma o seu vídeo num GIF animado. Primeiro, a gloriosa volta dos GIFs animados, que é um negócio que eu acho maravilhoso pra internet. GIF animado é um negócio bacana mesmo, Cabeça. As pessoas gostam de GIFs animados. O segundo eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem discutido nos últimos episódios, que é o Facebook tentar ser uma fonte ou o ponto central de qualquer comunicação. Ou além disso, né, bicho? O Facebook quer ser a internet. O Facebook quer ser a internet. Aliás, tem um link em algum lugar do Quartz que tem, acho que nas Filipinas ou na Índia, 70 e tantos % das pessoas acham que acessar o Facebook significa acessar a internet. Então, só para corroborar com o que você estava falando. Pois é, cara. Complicado, né, bicho? Muito complicado. Mas nesse ponto aqui específico, eu acho que é mais um meio que o Facebook está disponibilizando de ser um hub central aí, um hub central, pleonasmo, caralho. Ser um hub de comunicação e vendas e, enfim, ser de fato a internet, matar a página, tudo aquilo que a gente tem discutido. Pois é. E aí vai ser mais uma conta para o algoritmo fazer, imagino, porque obviamente as marcas e pessoas vão tentar explorar ao máximo esses 7 segundos de GIF animado. Então pode ser promoção, telefone vivo, compre aqui. Sim. Ou pode ser bunda, peito e cintura, sou muito gostosa. Ou pode ser gente explorando isso de várias formas. Formas que a gente ainda nem pensou e que já deve ter alguém lá torcendo para chegar rápido isso no perfil dele para ele poder implementar. Vendo o print aqui que está na matéria do Tempo, e você que está ouvindo esse episódio, se tiver oportunidade, veja esse print, onde tem uma foto central, a foto de perfil no meio da tela de um celular, e a foto de capa atrás. Alguém provavelmente vai fazer algum jeito de fazer a imagem de perfil interagir com a foto de capa. Sim. Isso é certeza. Isso pode ser, vai dar asas à criatividade das pessoas, né? Exatamente. O que é importante discutir para mim é saber até que se o algoritmo vai pegar isso e arrisco a dizer que vai. Lógico que vai. Vai pegar tudo e vai prestar bastante atenção no que você fez, vai registrar o áudio daquele vídeo que você gravou de 7 segundos, embora só vai usar o GIF animado, vai registrar tudo, cara. Isso aí não tenhamos dúvida. Mas uma coisa que eu gostaria de entender, ou pelo menos de começar a especular, é a aplicação prática. Eu acho que é isso que você falou mesmo, de fazer um call to action, ou então um lembretinho, né, na imagem de perfil. Se o Facebook não
colocar nas guidelines que é proibido fazer anúncio de barará, parará nas fotos de perfil, nas imagens de perfil. Pois é, um negócio desse, cara, só a existência de uma guideline para você postar na plataforma deveria ser o suficiente para qualquer profissional sério de comunicação entender que aquela plataforma não deve ser a única plataforma de uso para a sua marca ou para a marca dos seus clientes. Você vai ficar preso a uma guideline? Sério? Né? Pensa nas questões, eu estou pensando em termos de publicidade, cara. Eu vejo que uma coisa que as agências reclamam, mas reclamam resignadamente, é o fato de você não poder fazer referência a outras marcas na sua comunicação se você vai veicular alguma coisa na Globo. Sim. Porque não pode, porque não pode. E aí você vai e abraça com toda a força, um abraço de urso gostoso, o Facebook, sendo que ele tem esse tipo de guideline, não com esse mesmo tipo de restrição, mas tem outras restrições. Poxa, vai usar uma plataforma, a sua plataforma. Eu acho que esse papo não sai da minha cabeça, bicho. Aquele negócio do Evan Williams falando do Medium, de que o site, isso aí é uma tendência passada, a onda agora é você estar nessas plataformas centralizadas. Mas, meu amigo, de forma alguma eu vou deixar a minha marca atender às suas regras. Que é isso? É minha marca, minhas regras. É meu, cara. Eu vou seguir a regra que eu achar que eu devo seguir. A plataforma é minha, na minha plataforma eu faço o que eu quiser. Eu não vou ficar usando a sua plataforma onde eu não vou ter nem acesso aos e-mails das pessoas que me leem. Pela madrugada. O problema, no final das contas, é você perder a audiência, Caio, de alguma forma. Enfim, a gente um desafio, é um desafio, mas eu acho que a gente não deve deixar de lutar, cara. Senão a gente vai... Poxa, o Facebook, ele é a representação legal lá do mundo pensando igual, todo mundo se comportando do mesmo jeito, que é o jeito que eles mandam você se comportar. Eu acho que isso não é coisa para onde a gente deve ir, não. Tem algum... eu vi essa outra discussão, essa mesma discussão em outra plataforma, mas a gente pode falar disso num episódio futuro. Falando, é uma postagem que eu vi no LinkedIn falando exatamente, espalha ou morra, porque senão isso é o fim da webpage. Pois é. Essa discussão ela vai durar, Caio, a gente vai conseguir falar disso em vários episódios. Sim, cara, e tem uma relação íntima com o último item da nossa pauta, que é justamente a possibilidade do Twitter ter o limite de 140 caracteres abolido ou ampliado. Isso aí foram duas notícias. A primeira, enfim, eu vi foi no Recode. No Recode eu vi que o Twitter planeja ir além dos 140 caracteres, o limite de 140 caracteres. E depois a Raquel Furtado colocou lá no meu Facebook uma dica da Slate de um texto falando que a coisa pode não ser bem assim. Então você vai ver aí esses links nas notas desse episódio, que para você que está ouvindo é o mesmo lugar onde você vai deixar o seu comentário. Lá no aindasemno.me você tem as notas e o espaço para comentar. E o texto, ou na verdade os textos falam da possibilidade de você ter o limite aumentado de 140 caracteres no Twitter. E o engraçado é que quando eu coloquei isso, quando eu compartilhei essa notícia lá no Facebooks, as pessoas que comentaram foram quase todas, praticamente todas, contra essa ampliação do limite. Eu me pus a pensar sobre esse posicionamento, viu, cara? O que você acha, Cabeça? Você acha que seria bom ou seria ruim o Twitter ter mais de 140 caracteres? Cara, uma das coisas que eu acho mais legais do Twitter e o limite de 140 caracteres, que ele acaba sendo um exercício incrível de síntese. Síntese, exatamente. Então, te ajuda a polir suas palavras, te ajuda a passar a mensagem da maneira mais fácil possível. Uhum. Mas eu entendo que esse posicionamento, se rolar, e a gente sempre teve ferramentas auxiliares ao Twitter para você postar textões. Uhum. Essa ferramenta, se rolar, ela o lado sério é uma resposta ao Instant Articles, uhum, a Apple News ou qualquer outro tipo de iniciativa conteúdo. Aí, Isso.
o lado 2 vai evitar, aí já é o da zoeira, vai evitar que as pessoas dividam um textão em 15, 20 tweets. Dando uma inundada na sua newsfeed ali, né? Exatamente. Porque era uma coisa que eu sempre me peguei a pensar, quando o cara fala assim, eu faço isso várias vezes, fiz um post sobre não sei o que das quantas, link para o post. Quando eu vejo o cara desdobrar um textão em 15 tweets, eu falo, não era muito mais fácil ele fazer um post? Mas talvez ele fosse perder a audiência dele, de alguma forma. Do mesmo jeito que o cara provavelmente, eu não sei como que a maioria dos usuários do Twitter navega, mas a minha janela do Twitter fica aberta o dia inteiro, ou ao Twitter, ou o Hootsuite que seja, mas ele está ali o tempo inteiro. Então eu nunca perco a navegação do Twitter. Mas eu não sei se as pessoas, principalmente no celular, você vai sair do app, vai clicar no link, foi para o site e acabou, colocou o telefone no bolso e vai fazer o resto do seu dia acontecer, então o Twitter perde audiência. Então eu acho que é uma forma deles se manterem relevantes, nunca deixaram de ser na minha opinião, mas manter as pessoas dentro do site e oferecer mais uma plataforma de publicação de qualquer coisa que você queira com mais de 140 caracteres. Pois é. Arrisco a dizer que talvez não saia. E você não está sozinho aí. Como o texto da Slate fala, talvez não seja bem isso que aconteça. Talvez o que aconteça vai ser você ter uma possibilidade de puxar esse conteúdo externo para dentro do Twitter e não é necessariamente aumentar o espaço dentro da caixinha de texto do Twitter. O que vai acontecer é você, ao invés de ter o link para coisa externa, essa coisa externa abrir o conteúdo ali. Né? Sabe que esse importar conteúdos, isso é uma coisa que eu tinha discutido, eu acho que não sei se foi com o Valtinho, Terence Reis, alguém, sobre essa questão de quando a gente fala que o jornalismo está morrendo, que as empresas não sabem como manter redações, etc e tal, uma saída foi que eu imaginei você fazer seu conteúdo para qualquer lugar, inclusive para o seu site, entendeu? Você podia fazer igual o Apple TV é cheio de canais de produtores outros, né? De produtores outros. Então, o cara, você começa a valorizar a produção e distribui isso de qualquer outra forma. Entendi. Pode ser um caminho, talvez. Que é o que fala lá no texto da Slate, que é a onda que é de conteúdo distribuído, que é uma tendência grande aí no mercado de editorial, né? Isso. Então, cara, eu acho que parece, embora eu não me opusesse a esse rompimento do limite, eu acho que esse limite está travado lá no SMS, na origem do Twitter. Hoje a situação é outra. Acho que esse limite é irrelevante. Acho que por causa do alcance orgânico do Twitter ser muito melhor do que o do Facebook, se eles arrancam fora esse limite, eu usaria muito mais o Twitter do que eu uso o Facebook. Então, eu acho que seria bem interessante, embora, como você apontou sabiamente, aí talvez não seja bem esse o caso. E não só me chamem de chato ou nostálgico, sei lá, mas eu acho que acaba que esse é o charme do Twitter, sacou? Você ser rápido, né? Ser rápido, exatamente. Pode ser, cara, pode ser. Mas me fascina muito essa coisa do Twitter não ter esse sorteio daquilo que vai ser mostrado para você, a não ser com publicidade, né, que ele faz isso. Mas com o conteúdo verdadeiro, conteúdo de pessoas, eu acho que é muito legal você ver tudo de todo mundo. Caio, pensa quando... assim, a gente que mantém blogs há muito tempo, se você pensar quantas postagens com menos de 140 caracteres você fez no seu blog até existir o Twitter. Eu fiz uma conta rápida aqui, eu devo ter feito assim centenas. Sério? A maioria da minha... muito possivelmente. Olha, cara, eu me lembro de um ano no meu blog que eu me propus a ter uma postagem por dia. E aí eu acabei fazendo muitas postagens muito curtas, mas eu acredito que elas tenham sido maiores do que 140 caracteres. Os meus rants todos que vão pro Twitter hoje, eles caberiam perfeitamente, ou
os meus rants que iriam pro blog em 2003 caberiam perfeitamente no Twitter em 2015, entendeu? Entendi. De tamanho, não de conteúdo. Eu era um cara muito chato em 2003. Pois é, cara. Eu acho que tudo bem, mantém o limite, legal, beleza. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é a resistência à mudança. Não, sabe, pelo simples fato de pode vir uma mudança no futuro. E aí eu já sou contra. Não sei, eu tendo a... Vamos ver qual é a da mudança antes e vamos entender que é mais uma plataforma. Não deve ser utilizada não deve ser encarada como a única e não deve ser encarada como a solução de todos os problemas. É uma coisa que eu acho que se acontecer vai ser interessante, sabe? Muito embora eu acho que vai ser nesse formato segundo mesmo, né? De você chupar textos externos, o que eu acredito ser algo que vai fazer muito produtor de conteúdo ter que repensar, aí eu digo as empresas, né, do mercado editorial, ter que repensar as suas estratégias de receita. Porque se agora o seu conteúdo vai só o conteúdo lá para dentro, como é que você vai ter receita? Pois é, mas aí que é a questão que eu penso dessa distribuição. Você pode ser cobrado por custo, por CPM, por clique, por assinantes, não sei. Um caminho do YouTube, quando a gente começa a ver canais que cobram assinatura, é você tudo bem que ali você tem uma métrica firme, né? Você sabe quantas pessoas estão efetivamente assinando o seu canal. Se você distribui o seu conteúdo pelo Twitter, e aí obviamente você vai querer ser remunerado por isso para bancar toda a operação de jornalismo que você está fazendo atrás. Aí seria o quê? Clique? Seria CPM? Pois é, e se a notícia está toda ali, o clique vai para onde? O clique é a ação que leva o usuário para onde? Então acho que... O clique não pode ser no expandir notícias? Exatamente. Pois é, e aí quem que paga? Quem que vai pagar o quê? Você vai pagar o Twitter pelos cliques que as pessoas deram, você vai ser remunerado pelos cliques que deram na expansão, mas aí quem que te remunera? Aí vai ter um espacinho para alguém que faz a publicidade via Twitter? Isso ou não está claro, ou, enfim, ainda não foi nem definido, né? Alguém vai ter que pagar a conta, né? Esse é o ponto. Alguém vai ter que pagar a conta. É aquele negócio com a cabeça. Eu não sei, eu posso estar sendo bem estreito aqui, mas isso tudo volta à questão da gente tentar entender a necessidade de manter as nossas próprias plataformas, porque ali você controla tudo, cara. Se você quer que seu conteúdo seja patrocinado, é ali que você vai colocar a marca do seu patrocinador, porque às vezes lá na guideline do Twitter você não pode colocar a marca do seu patrocinador dentro das tags X e Y, que vão ser as tags que vão ser puxadas para aquele ferramentinha Expand, né? Porque provavelmente eles devem estar usando algum tipo de tag especial, uma marcação especial para falar o que eu estou puxando, né? Que eu imagino deva ser a mesma lógica daqueles leitores que tem no Safari, leitor que tem no Firefox, que você clica num botãozinho na barra de endereço e ele mostra apenas o conteúdo do texto. Então ele deve estar usando o mesmo princípio de puxar o que está dentro dessas tags. E aí, dentro das guidelines você não vai poder botar publicidade dentro dessas tags. Mas será que eu vou poder botar meu código do Google Analytics para eu ver como é que o negócio está indo, de onde está indo, onde está acontecendo? Será que vai funcionar o código do Google Analytics ali? Será que eu posso colocar um pixel ali para tentar fazer uma ação de remarketing depois, ou de retargeting? Então, sei lá, eu posso estar viajando, posso estar sendo muito estreito no meu pensamento, mas eu acho que todas essas possibilidades, elas acabam por inviabilizar muitas ações de obtenção de retorno financeiro. Mas também a gente está vendo um negócio que foi conversado antes de ontem, né? Vamos esperar a coisa se desenvolver. E eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo até agora também contribuam com essa discussão de antes de ontem, que no caso foi dia 29 de setembro. É isso aí. A temporalidade do podcast às vezes nos trai, cara. É isso aí, a gente tem que deixar claro que nós estamos no dia 1º de outubro e esperamos que você faça os seus comentários sobre tudo isso que a gente está falando lá no aindasemno.me, ok?
Exatamente. Estamos fazendo aqui uma das 4 coisas que o Vox diz que são das coisas mais chatas dos podcasts. É isso aí. Mas é um mal do negócio, não adianta. A gente ainda nem pediu review no iTunes, cara. Exatamente, mas se quiser fazer, cara, estamos aí, né? Review positivo, né, bicho? Não vai lá pra dar uma estrela, não, pô. Vai lá pra dar 5 estrelas, cara. Por favor. É isso aí, Caio. É isso aí, cabeça. Excelente episódio, cara. Gostei muito também. Muito aprendizado. Exatamente. A gente está seguindo a cartilha do ET Bilu com louvor. Isso. Vamos buscar sempre conhecimento. Exatamente. Tá certo. Foi um prazer, Caio, e eu estimo melhoras para você. Eu tô precisando, cara, mas repouso e chazinho de limão. Exatamente. Beleza, então, cara. Pessoal, comentem, compartilhem, façam a sua voz aparecer no ainda sem no.me. Vamos discutir, porque é isso que vai motivando a gente a fazer cada episódio. Exatamente, eu fico muito feliz de ver que esses episódios da volta eles estão com um público e um alto nível de comentários. Isso aí, participação, vamos continuar dessa forma. A gente se vê no ainda sem no.me durante a semana e na semana que vem aqui de novo, né? Exatamente, sem fazer spoiler, sem levantar possibilidades, mas talvez prometa, né? A próxima edição. A próxima edição talvez seja bem interessante. Isso aí, valeu galera, um abraço, boa semana para vocês. Falou, um abraço.